Assim como qualquer cometa ou objeto que se aproxima do Sol, o 3I Atlas também utiliza a energia solar para brilhar e desencadear processos físicos e químicos em sua superfície. Calcular exatamente quanta energia ele absorve é fundamental para compreender seus jatos, sua atmosfera temporária e a dinâmica que molda sua própria aparência. Agora, finalmente temos uma noção melhor de como esse objeto interestelar absorve a energia do Sol e como ela influencia no seu próprio comportamento. No vídeo de hoje vamos entender como o 3I Atlas está absorvendo energia da nossa estrela. Um pedido muito rápido aqui para você que está chegando agora aqui no canal. Deixe sua inscrição aqui embaixo e ajude o projeto Mistérios do Espaço a chegar cada vez mais perto do 1 milhão de inscritos aqui no YouTube. Assim você apoia diretamente o meu trabalho aqui de divulgação científica. Bora pro vídeo. Desde sua chegada ao Sistema Solar, o 3I Atlas tem mostrado que a interação entre um objeto interestelar e a energia do Sol pode ser muito mais complexa do que imaginávamos. A forma como ele responde ao aumento gradual da radiação revela pontos importantes sobre sua composição e sobre o ambiente com que se formou, muito diferente do nosso. Cada aproximação do Sol funciona como uma espécie de teste natural. Quanto mais energia solar ele recebe, mais sinais físicos se manifestam. E no caso do 3I Atlas, esses sinais são tudo menos convencionais. A primeira grande surpresa foi justamente a orientação dos seus jatos. Cometas comuns geralmente recebem a energia solar, o gelo sublima, libera um gás para o espaço e esse gás é jogado na direção contrária ao Sol em resposta ao vento solar. Isso aconteceu com o 3I Atlas, mas há um fato um tanto curioso. A energia do Sol ativou mecanismos no objeto que ainda são pouco compreendidos, e há uma certa quantidade de partículas indo na direção contrária à cauda tradicional. Essa resistência à pressão do vento solar é um forte indicativo de uma composição incomum, possivelmente herdada de um sistema planetário distante. Essas anticaudas gigantescas são extremamente longas e nítidas. Esse tipo de estrutura surge quando partículas pesadas seguem trajetórias diferentes da cauda principal, acumulando-se em uma linha que parece apontar para o Sol. A energia solar, ao aquecer o 3I Atlas, está liberando material suficientemente massivo para permanecer quase imune à radiação, criando essas estruturas impressionantes. A clareza dessas anticaudas reforça a ideia de que o cometa não apenas absorve muita energia, mas a transforma de forma bastante eficiente em atividade visível. Com a medição recente da quantidade exata de energia que o 3I Atlas está absorvendo, começamos a entender melhor por que ele se comporta de modo tão fora do padrão. A intensidade do aquecimento ajuda a explicar tanto a força dos jatos quanto a liberação de partículas robustas. Saber quanta energia chega até ele também permite comparar seu comportamento com cometas formados no Sistema Solar. E a diferença aqui é gritante. O 3I Atlas parece processar a luz solar de forma mais profunda, talvez graças a materiais extremamente escuros, porosos ou ricos em compostos voláteis exóticos. No fim das contas, a energia do Sol é o gatilho que revela a verdadeira natureza desse viajante interestelar. Cada watt absorvido desencadeia pistas sobre sua estrutura, origem e até seu passado em outro sistema planetário. É como se o Sol estivesse iluminando, literalmente, um arquivo cósmico, congelado desde os tempos antigos, e lugares que nunca poderíamos visitar. E é isso que torna o estudo do 3I Atlas tão fascinante. Desde o início, o 3I Atlas já se revelava como um objeto que iria interagir com o Sol de forma intensa, muito mais intensa do que os cometas tradicionais. A quantidade de energia necessária para dissipar e sublimar o gelo de dióxido de carbono é incrível. E isso já coloca em perspectiva o objeto que temos aqui. Vamos entender. Enquanto um gelo de água precisa de cerca de 2.900 watts por grama para ser sublimado, assumindo a energia sendo entregue por segundo, o gelo de dióxido de carbono exige apenas 600 watts por grama. E mesmo assim, para liberar 5 bilhões de toneladas de CO2 estimadas durante o mês do periélio, o 3I Atlas precisou absorver uma potência média equivalente a 1,2 terawatts ao
longo desse período. Esse número absurdo dá uma dimensão real de como o Sol esculpiu o comportamento desse objeto, e principalmente de como isso se manifesta nas imagens divulgadas. Quando observamos as fotos do Hubble e os registros posteriores, uma das primeiras evidências práticas desse banho energético extremo é a aparência da coma. Em períodos mais distantes do periélio, o 3I Atlas já mostrava uma enorme predominância de CO2, 87% de toda a massa de gás ao seu redor era composta por esse composto, segundo os dados espectroscópicos do telescópio James Webb. Essa abundância se reflete visualmente em uma coma mais difusa e instável, típica de substâncias extremamente voláteis que começam a sublimar com muito menos energia. Em outras palavras, o brilho precoce visto nas imagens não era de exagero fotográfico, era literalmente a assinatura do CO2 sendo arrancado pela energia solar. Conforme o 3I Atlas se aproximou mais do Sol, as imagens começaram a revelar algo ainda mais dramático, a necessidade de uma área de absorção gigantesca para justificar a perda de massa observada. Se o Sol fornecia cerca de 700 watts por metro quadrado na distância do periélio, o 3I Atlas teria que apresentar uma área equivalente a 1.600 km² para absorver algo em torno de 1,1 terawatt de potência, o valor necessário para suprir a energia total calculada. Isso equivale a uma esfera de 23 km de diâmetro, 4 vezes maior que o diâmetro estimado anteriormente nas imagens do Hubble, de 5,6 km. É aí que a análise energética encontra algo estranho. Os dados mostram que algo não fecha, e as próprias fotos reforçam essa discrepância gritante. As imagens pós-periélio deixam ainda mais claro que o 3I Atlas não se comportou como um corpo intacto. A perda de massa inferida visualmente exige uma superfície 16 vezes maior do que a que o Hubble registrou antes da aproximação máxima. Isso sugere um aumento abrupto de área exposta ao Sol, algo visível no espalhamento extremo da coma nas imagens recentes. Se um núcleo compacto não poderia ter absorvido energia suficiente, a explicação mais plausível é que o objeto deixou de ser compacto durante o processo. As fotos mostram uma expansão exagerada da região luminosa, indicando material fragmentado, refletindo luz por uma área muito superior ao núcleo original. A discrepância energética não apenas aparece nas imagens, ela define o que estamos vendo. Se o 3I Atlas realmente perdeu na casa de milhões de quilos de material por segundo no periélio, como os cálculos indicam, isso precisaria produzir uma explosão de brilho e de dispersão de poeira. A diferença brutal entre o núcleo compacto registrado pelo Hubble e a nuvem desproporcional vista depois só pode significar uma coisa: o 3I Atlas está sendo ou foi dilacerado pelo Sol, mas aparentemente segue firme e forte rumo ao espaço interestelar. E é justamente nesses dados fotométricos que vamos entendendo aos poucos a história desse visitante interestelar. Uma história escrita basicamente por muito mistério, luz e fragmentos espalhados pelo espaço. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!